Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 6 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de São Marcos, hoje capítulo 12, versículos de 13 a 17. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Bem conhecemos a armadilha que os judeus queriam armar contra Jesus, mas hoje queremos nos concentrar sobre a resposta de Jesus. A partir da evidência concreta simbolizada pela moeda, Jesus reconhece como legítimo o reino humano, a política, hoje diríamos, e convida a respeitar os deveres sociais. Dai a César o que é de César. No mesmo tempo, isso não contradiz o outro dever. Dai a Deus o que é de Deus. São João Bosco diria que cada um de nós é chamado a ser um bom cristão e um honesto cidadão. Um cristão que não se interessa pela política não é cristão. Envolver-nos na política é um dever para o cristão, porque a política é uma das mais elevadas formas de caridade. Papa Francisco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és o verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra de Jesus é um grande presente de Deus na nossa vida. Ela nos ilumina e aponta o caminho. Existe uma eterna tentação na vida do cristão: o total desinteresse pela política. Esta é a tentação. O total desinteresse pela política. Alguns a consideram como uma coisa suja e não querem nem tocá-la. Outros a consideram tediosa. Outros a veem como um matagal de mentiras, como traiçoeira. Esta atitude deixa total espaço para os malandros que querem levar vantagem na política. E não faltam exemplos na recente história do Brasil, da Itália, do mundo inteiro. Se os homens do bem não ocupam os lugares estratégicos para que o bem aconteça, então os homens do mal farão um escarcéu total sem que ninguém diga nada. O que mais os cristãos sabem fazer é se queixar dos maus políticos, dos que roubam. Mas quantos cristãos estão engajados ativamente na política? Irmãos, sabemos chorar o leite derramado, mas não nos preocupamos que o recipiente não tenha furos. Diz um ditado: se você não se ocupa de política, a política se ocupará de você, e será tarde demais. Irmãos, é como se todos nós estivéssemos em um navio que nos leva a todos, mas ninguém se interessa que o capitão, que tem o leme nas mãos, seja um bom capitão.
Não se interessar de política é como abandonar o leme do barco e se iludir que basta ir de cima para baixo dentro do navio. Se o navio bater, se ele encalhar, não se queixe. Se você deixa qualquer pessoa doida com o leme na mão, tudo pode acontecer, mas quem se desinteressa do leme é culpado tanto quanto quem dirige o leme. Se você deixa uma criança incapaz dirigir o leme de um grande barco, ela irá fazer o navio bater e afundar. Se você deixa o leme do barco a um pirata, ele irá assaltar todo mundo e depois se mandará, como acontece normalmente com os piratas deste mundo. Se você não lutou para uma pessoa mais sábia pegar na mão o leme do barco que é a sociedade, depois não se queixe. Por exemplo, se deixamos passar leis injustas, é inútil depois derramar lágrimas porque a saúde vai mal, porque as verbas para o bem do povo são congeladas por 10 anos. Foi o nosso desinteresse que assinou embaixo estas leis e tudo o que vem junto. Hoje, a palavra de Deus é clara: dai a César, ou seja, ao Estado, à política, o que é de César, e dai a Deus, à Igreja, à fé, o que é de Deus. Um cristão que mal se preocupa de dar a Deus o que é de Deus, mal se preocupa de ir na missa no domingo e se desinteressa completamente da dimensão política, desobedece fortemente ao seu Criador. O que é a política? É a arte de administrar uma cidade, um estado, uma comunidade humana, para o bem comum, segundo o bem comum. Nesse sentido, como diz o Papa Francisco, a política é uma alta forma de caridade. Eis suas palavras exatas. Envolver-se na política é um dever para o cristão. Devemos implicar-nos na política porque a política é uma das formas mais altas, mais elevadas da caridade, visto que procura o bem comum. Os leigos cristãos devem trabalhar na política. Não é fácil. Mas também tornar-se padre não é fácil. A política é demasiado suja, mas é suja porque os cristãos não se implicaram com o espírito evangélico. É fácil atirar culpas. Mas eu, o que faço? Trabalhar para o bem comum é dever do cristão. Estas são palavras fortes que devem mudar a nossa cabeça. Hoje nos concentramos sobre este aspecto, sem deixar o outro aspecto, do qual frequentemente falamos, que é o compromisso direto na Igreja. O nosso propósito de hoje poderia ser abrir os olhos sobre o bem comum, não se esforçar de ir um pouco além do nosso nariz e olhar o que está acontecendo no nosso bairro, na nossa sociedade, no nosso estado. Não cuidar somente do meu quintal. Vamos abrir os olhos, pensar e agir em favor do bem comum da sociedade em que estamos inseridos. Pelo menos vamos ler o jornal, vamos nos inteirar sobre o que está acontecendo e quem sabe que de nós não saia alguém que tenha vocação à política, a esse maravilhoso bem comum. Bons cristãos, honestos cidadãos, como dizia São João Bosco. Irmãos, vamos agora ler mais uma vez o trecho de hoje para que Deus nos ensine a abraçar o mundo inteiro com o nosso coração e a nossa ação. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és o verdadeiro e não dás preferência a ninguém.
Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar um imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, de quem é a figura e a inscrição que está nessa moeda? Eles responderam, é de César. Então Jesus disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Vamos refletir um pouco e anotar as frases que mais nos iluminam desta leitura ou da meditação. Vamos agora escolher o nosso propósito, que nos ajudará a viver o bem comum, a construir o bem comum. Vamos refletir mais um pouco concretamente de qual forma podemos construir esse bem comum. A política é uma das formas mais elevadas da caridade. Paz e alegria a todos. Bons cristãos, honestos cidadãos. Paz e alegria a todos.